Minha missão nesse vídeo é basicamente elogiar livros que eu não gostei tanto assim. Oi leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou dar 3 elogios para livros que eu dei até 3 estrelas. Eu vi esse formato de vídeo lá no canal do Shanahan, o Me Acabei de Ler. Eu amei e decidi gravar também. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição para vocês conferirem também os livros que ele acabou elogiando, tá? De certa forma, lá no canal dele também. E antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, isso me ajuda demais com o crescimento do canal. E aproveita e ativa o sininho pra você sempre receber notificações no seu celular ou no seu navegador quando um vídeo novo for lançado. Então assim você não perde nada do conteúdo e ainda me ajuda pra caramba pro canal continuar crescendo. O Shanahan, ele acabou sorteando os livros, né? Mas eu fiquei com preguiça, eu vou ser bem sincera com vocês já são de casa. E eu fiquei com preguiça de colocar o nome nos papeizinhos e sortear, então eu vou abrir o meu Scooby aqui, vou olhar quais livros eu dei 3 estrelas e aí a gente vai conversar sobre eles aqui, tá bom? Eu vou tentar procurar livros 3 estrelas que eu não li, tipo, esse ano, porque vocês já viram os vídeos, espero eu, né, de leituras do mês e tudo mais, então eu vou tentar pegar livros um pouco, sei lá, do ano passado pra trás. Eu acho até que eu sou generosa com nota, viu? Não sei se tenho tantos livros assim que são 3 estrelas. Eu vou pegar um aqui que é polêmico, que eu li, não lembro quando que eu li, ano passado, que foi Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu dei 2 estrelas e meia pra esse livro. Pessoas Normais vai falar sobre a vida de 2 adolescentes que se conheceram, se não me engano, no ensino médio, e como que a relação deles vai avançando aí ao longo da faculdade, da vida adulta e tudo mais. Nossa, esse vídeo vai ser muito difícil. Tá, elogio número 1, eu acho a capa bonita. Tá, é um elogio. Eu acho a capa bonita, conceitual, minimalista. Eu compraria esse livro pela capa mesmo, porque me agrada. A arte, o design, enfim. Elogio número 2. Apesar do estilo de escrita dela ser fluxo de consciência, que pra mim não funciona muito, é uma escrita bem feita, sabe? É uma escrita... eu não vou dizer fluida, mas é... enfim, tem um ritmo bacana. Não é tão truncado como alguns outros fluxos de consciência que eu já li. Então isso é um ponto positivo. Teve livros de fluxo de consciência que eu nem consegui terminar, pra vocês terem noção, que eu abandonei. Esse aqui eu não abandonei porque a escrita era um pouquinho mais fácil. E elogio número 3 é um livro que eu acho que tem uma representatividade interessante quando a gente fala de questões mentais, de ansiedade, de depressão. E eu acho que por si só é um tema importante de ser retratado. Eu não gostei da forma que foi retratado, mas é importante que seja. Muito bem, o próximo livro que eu escolhi aqui é Para o Lobo, da Hannah Whitten. Acho que é assim que fala o nome dela. Vamos lá de 3 elogios. Esse livro aqui é uma fantasia que vai contar a história de uma protagonista que ela é, se não me engano, uma segunda filha. Ou seja, ela tem uma irmã mais velha, ela é a segunda filha. Nesse universo, as segundas filhas, elas têm que ser, entre aspas, sacrificadas. Então ela vai ser basicamente dada para o lobo, por isso que o nome do livro é Para o Lobo. Essa tradição fazia não sei quantos anos que não nascia uma segunda filha ali nessa cidadezinha, nesse vilarejo, sei lá como é que eles chamam. Então ela, quando completa certa idade, ela tem que usar uma capa vermelha, é bem reconto de Chapeuzinho Vermelho, sabe? E ela tem que ser largada lá numa floresta pra ser dada pro lobo. E a gente acompanha isso. Então no começo, ela falta tipo... no dia seguinte ela já vai ser colocada na floresta. Só que o livro vai falar que, na verdade, ela não vai ser sacrificada. Outra treta que tá acontecendo, ela descobre várias verdades que, na verdade, fizeram o povo dela acreditar. Então vai ter tudo isso de quebrar barreiras, de desmistificar essas coisas, esses mitos que o povo dela acreditava, enfim. O buraco é sempre mais embaixo. Então tem essa retratação aí no livro e pegando várias referências de contos de fadas. Então vamos lá, eu dei 3 estrelas para esse livro. O primeiro elogio. Eu gosto muito de histórias que têm recontos de contos de fadas que a gente conhece. E eu gostei muito da aura de magia desse livro, assim, né? Do sistema de magia. Eu achei super interessante, achei de certa forma original, apesar de ter sido pego de um reconto, né? Elogio número 2. Apesar de eu ter dado 3 estrelas pro primeiro livro, eu fiquei curiosa pra terminar a duologia. Saiu recentemente o segundo livro, então eu fiquei curiosa pra saber como que isso vai terminar. Apesar de eu ter dado 3 estrelas e a narrativa em si não ter me agradado tanto assim, eu fiquei curiosa pra saber como que eles vão fazer o desfecho dessa narrativa toda. Apesar dos pesares, né, eu quero comprar o livro 2. E o terceiro elogio é pra ambientação.
Eu achei que a ambientação foi bem feita, a descrição dos personagens, descrição do ambiente. O meu problema com esse livro foi com a narrativa em si, mas a ambientação eu achei bem legal, seja de roupa, de características de personagem, de cenas de ação. Eu achei que isso aí foi bem feito pelo autor. Bem, o próximo que eu escolhi aqui é Enigma do Quarto 622, do Joe Dicker. Aqui a gente vai ter um escritor que ele tá, digamos assim, com um bloqueio criativo e ele vai num hotel e o quarto dele deveria ser o 622, mas quando ele chega lá não existe o quarto 622, é tipo 623B e 623, um negócio assim. Então o quarto 622 não existe mais. E ele acha estranho, ele acaba investigando e ele descobre que aconteceu um assassinato no quarto 622. Uma amiga dele meio que dá um empurrãozinho nele e ele pensa, cara, eu vou escrever sobre isso. Ele tava com bloqueio criativo mesmo, precisava entregar alguma coisa pra editora. Ele falou assim, eu vou escrever sobre isso, vou investigar, né, vou procurar informações sobre esse assassinato. Então a gente passa a história tanto no presente, com esse autor pesquisando as coisas, quanto no passado, como se a gente estivesse lendo o livro que ele já escreveu sobre o que aconteceu naquela época, não sei quantos anos atrás. Essa é a sinopse do livro, a premissa é show de bola. Vamos lá, eu dei 3 estrelas para esse livro. Foi um livro difícil de terminar, mas vamos lá. Elogio número 1. Também vou falar da ambientação desse livro, porque eu acho que o autor conseguiu, tanto com a escrita quanto com as descrições dos ambientes, separar bem o que é presente e passado. Então você não fica confuso quando tem essa mudança de tempo, né? Então eu acho que isso fica bem claro pro leitor quando ele tá lendo. Você consegue identificar certinho quando tá falando do presente e quando tá falando do passado. Elogio número 2. O começo desse livro é muito envolvente. Desde o começo, o autor consegue criar uma aura de mistério, uma coisa mais psicológica, né? Porque você vai descobrindo as coisas junto com o autor. Então, o começo do livro é muito envolvente, você vai ficando curioso pra saber o que vai acontecer. Então, isso eu acho um ponto positivo, porque ele te prende no começo do livro. O que acontece no resto do livro eu não vou falar, porque eu tenho que elogiar o livro, né? Então, tá bom. Terceiro elogio é que a escrita do Joe Dicker é uma escrita madura. É uma escrita bem consistente. Não é aquela escrita que você vai achar erros de descrição ou coisas do tipo. Apesar do ritmo não ser para qualquer um, é uma escrita bem feita de descrição, de ambientação. Então acho que isso é um ponto positivo, porque a escrita dele em si não gera afastamento. Ai, Deus. O próximo que eu escolhi falar é O Timbre, do Neil Shusterman, que é o último livro da trilogia de O Ceifador. Quem me conhece há mais tempo sabe como eu amei O Ceifador. Como os outros livros, assim, eu não gostei tanto. Então eu acabei dando 3 estrelas pro último volume da série. Primeiro elogio. A escrita do Neil Shusterman é muito boa. É uma escrita fluida, é uma escrita envolvente, é uma escrita que te faz querer continuar, no sentido de ter fluidez, de ter ritmo, dinamismo. Segundo elogio. Aqui tem um personagem secundário que eu acho sensacional. Quem já leu sabe que é um... Eu acho que não é pirata, é um corsário. Tá? Então, é um personagem que eu achei super diferente, que traz muita representatividade pra história. Apesar de ser um personagem secundário, ele acaba sendo importante pra trama. Então, eu não sei porquê, mas eu me apeguei muito a esse personagem e com certeza ele é um ponto positivo dessa história. Número 3, também vou falar da ambientação desse livro, porque tem vários cenários diferentes aqui que não tinham nos primeiros, né? Porque a história vai se expandindo. Então aqui a gente vai conhecer vários outros cenários, várias outras ambientações. E eu acho que o autor descreve tudo muito bem. Você consegue imaginar as coisas com muita facilidade, então, ponto positivo aí pro Neil Shusterman. O próximo que eu dei 3 estrelas é Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Aqui em Para Sempre Interrompido a gente vai ter uma moça que acaba perdendo o marido, tipo, 1 semana depois que eles casam. E aí ela tem que lidar com esse luto e lidar também com a família do marido que ela ainda não conhecia, então ela ainda não conhecia a sogra, não conhecia o resto da família do marido, enfim. Então vai ter toda essa relação de dinâmica familiar nesse livro que a gente acompanha aqui com a escrita da Taylor Jenkins Reid. Então vamos lá aos elogios. Primeiro elogio, eu não tenho como não falar bem da escrita dela. Aqui é uma escrita ainda inicial, não é uma escrita tão amadurecida como quanto a gente vê no Daisy Jones ou em Evelyn Hugo, mas a gente já nota aqui um estilo de escrita da Taylor. Então a gente já nota algumas nuances que ela vai fortalecer para os próximos livros dela. Então isso eu acho muito interessante. É uma escrita fluida, os capítulos curtos como a gente já conhece e com uma certa profundidade que ela já tinha aqui. Elogio número 2. Eu acho que ela representa e retrata o período do luto de forma coerente.
Já vi livros, assim, que não retratam isso de uma forma muito legal, né? Não sabem aproveitar essa premissa, mas aqui eu achei que ela construiu muito bem isso, que cada pessoa lida com o luto de uma forma diferente. Então ela vai retratar o luto da esposa, o luto da mãe, como que isso gera conflito, como que isso gera várias emoções. Então, nesse sentido, eu acho que ela retratou muito bem esse período que é tão difícil aí pra qualquer ser humano, né? Elogio número 3, eu acho que a protagonista é uma personagem bem tridimensional. Ela tem... Você acaba até se irritando com ela por conta dos defeitos dela, mas isso não é um ponto negativo, é um ponto positivo, porque não é uma personagem perfeitinha, é uma personagem que tem seus defeitos, que tem seus pensamentos negativos, seus sentimentos ruins, que acaba externalizando isso e também tem suas qualidades, seus pontos positivos. Então isso eu acho que deixa a história bem realista e mais palpável para a realidade. Então, nesses pontos, eu acho que a Taylor Jenkins Reid foi bem sucedida aqui nessa história. Até que foi fácil. É fácil elogiar a Taylor Jenkins Reid. O próximo livro que eu escolhi falar é A Dança da Morte, do Stephen King, que eu dei 3 estrelas. Aqui nesse mundo é uma ambientação pós-apocalíptica. Grande parte da população foi dizimada por conta de um vírus. Então é bem, assim, uma vibe The Last of Us, The Walking Dead, sabe? E aí as pessoas vão fazendo populaçõezinhas, né? Tentam reconstruir uma vida e tal. E aí a gente vai ter um antagonista que ele meio que vai ter que ser enfrentado pelos protagonistas desse livro, né? Pelos personagens que mais aparecem. Porque são vários, tá? Então tem toda essa aura aí, como eu falei, de The Last of Us e enfim. Primeiro elogio. O King sabe criar muito bem essa ambientação pós-apocalíptica. Ele sabe criar uma ambientação de desolação, de mostrar o lado feio do ser humano. Então essa ambientação de tipo, cara, a maioria das pessoas foi dizimada, a gente tem que reconstruir tudo, tem que aprender a lidar em sociedade nesse mundo novo. Isso o King faz muito bem. É uma ambientação muito legal. Você realmente se sente naquela situação, como se você fosse transportado. E ele faz isso de forma, assim, muito magnífica. É com maestria que ele faz toda essa ambientação, essas descrições de como que tá o mundo, do que tá acontecendo. Então, é um ponto positivo aí pra história. Segundo elogio, o antagonista também é bem construído. O antagonista desse livro é um dos mais conhecidos aí do Kingverso, junto com Pennywise e outros antagonistas. Então aqui a gente tem um antagonista consistente no que ele acredita, no que ele acha que é o melhor pra ele fazer. Não é um antagonista capenga que uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Eu acho que é um personagem bem construído. Então mais um ponto positivo aí pro nosso King reizinho maravilhoso. E elogio número 3... construção de personagem, não só do antagonista, como eu falei antes, mas os protagonistas que mais aparecem, eles são muito únicos. São personagens que têm defeitos, que têm suas qualidades, e isso acaba contribuindo para a narrativa da história. Isso aqui é polêmico também. Eu dei 3 estrelas para 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui vai falar sobre uma família enorme, então a gente vai acompanhar várias gerações dessa família, basicamente 100 anos, né? Por isso que é 100 anos de solidão. Então a gente vai ter desde ali do pai e mãe até como que essa família foi se ramificando, a gente vai acompanhar isso. Pra quem não sabe, foi esse livro que inspirou Encanto da Disney, né? Uma família enorme. Esse livro tem um pouquinho de realismo mágico que a gente vai pontuar aí durante a escrita. Então vamos lá, elogio número 1. Eu vou ter que falar de novo de ambientação. Não é todo autor que consegue fazer uma boa ambientação, mas esses autores aqui, que eu tô citando no vídeo de hoje, fazem isso bem. Então aqui a gente consegue perceber de forma muito clara a dinâmica desse vilarejo onde eles moram, né? Dessa cidadezinha, questão de clima, de relações sociais. Então a gente consegue realmente imergir nessa história, de se sentir lá dentro, né? De entender como que as pessoas se comportam, como são as casas. Você consegue imaginar isso com muita clareza. Então isso é um ponto positivo para a escrita do Gabriel Garcia Marques. Elogio número 2, alguns protagonistas, aí, personagens dessa família são muito bem construídos. Não todos, mas alguns são bem tridimensionais. Então, por exemplo, assim, a avó da família tem X características, ou o sobrinho, assim, assado. Então, é fácil de você identificar alguns personagens, porque tem umas figuras mais fortes em qualquer hierarquia familiar, e eu acho que ele faz isso muito bem. Ele constrói essa hierarquia familiar de uma forma interessante, de quem manda na família, quem tem mais voz e poder de decisão. Nessa parte de estruturação da hierarquia da família, eu achei que ele construiu muito bem também. E elogio número 3... Ai, Deus, é difícil, hein? Tá, elogio número 3. O realismo mágico que ele coloca na história, apesar de sutil, não é uma coisa escancarada ou mirabolante, acaba dando uma pitada interessante pra história. Eu acho que se não tivesse esse realismo mágico, o livro perderia o brilho.
sabe? Perderia essa nuance que o autor conseguiu construir, né? Em torno dessa questão, esse misticismo. Então eu acho que ele ter colocado o realismo mágico foi uma decisão muito acertada, que fez o livro ter mais personalidade. Então eu acho que foi uma coisa boa. Gente, que vídeo difícil de fazer, sério mesmo. Ainda mais porque alguns desses livros eu li faz algum tempo, né? Então, quando a gente não tem uma experiência tão boa assim, a gente acaba lembrando das coisas ruins. Mas foi um exercício muito legal de fazer, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, dá pra fazer o contrário, que é 5 críticas a livros 5 estrelas ou coisa nesse sentido. Eu acho que vai ser divertido também. Então, se você quiser, comenta aqui embaixo. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Não esquece que a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo! Tchau! Elogio número 2. Cara, isso é difícil, hein? Olha. Ai, que difícil, meu Deus. Eu esqueci de falar sinopse de pessoas normais, né? Que vídeo difícil. Meu Deus do céu, que não tá saindo, meu Deus. Ele vai ter trabalho pra editar isso aqui, hein? Tô até vendo, coitado. Mas é que esse vídeo tá mais difícil do que eu achei que seria. Ai, gente, nem sei mais o que falar.